Olá e obrigada por se juntarem a nós no nosso programa Conceitos Básicos na Sabedoria da Kabbalah com o Dr. Miguel Leitman. Olá, Dr. Leitman. Dr. Leitman, olá a todos. Ora, no nosso programa estamos a tentar pegar num conceito básico da sabedoria da Kabbalah e explicá-lo da forma mais emocional possível, mais próxima ao coração de uma pessoa que começou a estudar. E hoje gostaríamos de começar com o conceito a luz que reforma. E gostaria de lhe perguntar, pessoalmente, quando lhe digo estas palavras, a luz que reforma, o que é que sente? Dr. Leitman, eu sinto que há uma força que vem e que me melhora, que vem até mim e que me melhora, que eleva as minhas qualidades para um nível mais alto. E mesmo que eu as tenha, torna-as melhor. Ou seja, cada qualidade, cada desejo, cada pensamento, cada característica, cada coisa que eu tenho, de repente recebo uma melhoria. Oh, não parece maravilhoso? Dr. Leitman, sim, é muito especial. E é algo que qualquer um de nós pode fazer, se aprendermos a atrair a luz que reforma. Oran, quando eu ouvi acerca do conceito da luz que reforma a primeira vez, parecia-me algo que saiu de um conto de fadas, como uma criança cuja mãe está doente e tem que ir até um lugar longínquo na floresta e se chegar lá a tempo vai ser capaz de a salvar. Parece assim uma coisa mágica, o que é? Dr. Lightman, sim, é uma força oculta que nos melhora, que nos eleva para um nível mais elevado. No que diz respeito aos nossos pensamentos, desejos, ações. E quanto mais queremos que aconteça, mais acontece. E aqui já não é magia. O principal é realmente querer. Oran, querer o quê, Dr. Lightman? Querer ser melhor. No nosso mundo não podemos mudar nada a não ser uma coisa. Oran, que podemos ser melhor, Dr. Lightman? Sim, é interessante. Tente fazer algo. Temos sempre muitas perturbações, muitas coisas, e pode ser pior, por exemplo. Então as pessoas vão ter consigo e exigir coisas suas. Melhor não se colocarem no seu caminho. Por favor. Orhan, eu penso que as pessoas estão a tentar ser melhores. O que é que significa? Dr. Leitman, não é que a luz reforme todo o mundo em relação a si. A luz reforma-o a si. Orhan, o que é que há errado em mim que precisa de ser melhorado? Dr. Leitman, só uma coisa, o seu ego. Orhan, e o que é que quer dizer por ego? Dr. Leitman, que em tudo quer melhorar-se, ser melhor, mais forte, mais rico, mais esperto. Orhan, todas as pessoas querem isso. Dr. Leitman, sim, faz parte da natureza humana, mas o que queremos especialmente é que isso seja em relação aos outros. Ora, não quer dizer, Dr. Leitner, que nos examinamos em relação aos outros, que nos comparamos com os outros. Ora, eu quero ser número um em tudo. Em tudo o que faça, foi assim que me ensinaram. Tenho que ser o melhor em tudo. Que o tipo de notas que traz da escola, ou o que quer que faça, tenho que sempre fazer o melhor. E temos sempre que sentir que somos os melhores. Então isto é ego? Outro Lightman, certo?
E é mau, Dr. Lightman, não é que seja mau, é que queremos ser melhor que todos e à custa dos outros, e ganhar com isto. Oh, espera aí, agora acrescentou aí à custa dos outros, Dr. Lightman, certo? Nós não queremos apenas ser melhores, mais espertos, mais ricos, mais bonitos, mais fortes, mas queremos tudo isto em relação com os outros, ser mais do que eles. Ora, então é como se passasse por diminuir os outros, fazer com que os outros ficassem mais pequenos, calcá-los na direção do meu sucesso. Isso também é ego? Dr. Lightman, sim, pode ser também. Ora, então é um mecanismo multifacetado, o ego. Dr. Lightman inclui tudo. Se não fosse pelo ego, não veríamos nada na vida. O que quer, para onde quer que olhemos na vida, vemos através do nosso ego. Ora, então onde é que este mecanismo é mau que temos que o melhorar? Torná-lo melhor em vez de mau? Dr. Lightman, que através disto queremos passar por cima dos outros, ultrapassá-los, colocar-nos em cima deles. Ora, então vamos pegar nisto palavra por palavra. Luz. Muitas vezes ouviu falar da palavra luz. Em hebraico há luz, or e maor, que é uma iluminação. São duas coisas diferentes. Dr. Lightman, maor, iluminação, é uma força superior que é sentida apenas através dos seus resultados, que influencia uma pessoa, que a muda, e a pessoa vê os seus resultados. Ou seja, à medida na qual a pessoa muda, melhora, se torna melhor. Oh, isso é iluminação. Dr. Lightman, sim, isso é o resultado da iluminação. Oh, então o que é luz, Dr. Lightman? A luz é uma força clara que age e muda as coisas de uma forma clara e física. Ora, então quando dizemos uma iluminação, não é algo que entendo como funciona, mas que me melhora. Doutor Lightman, certo. Ora, então agora que reforma? Significa que uma vez, em alguma altura era mau, depois tornei-me... Não, que era bom, depois tornei-me mau e agora que vou ficar bom outra vez. Doutor Lightman, no passado, foi um bom homem, uma boa criatura. E algo aconteceu. O que dizemos que aconteceu, chamamos-lhe o estilhaçamento ou o pecado da árvore do conhecimento. O Orn, eu? Dr. Lightman, sim, sim, você também. Orn, porque eu não me lembro disso compreender. Dr. Lightman, eu compreendo que não se lembra, mas nessa altura tornou-se um egoísta tremendo que só pensa em si próprio e que quer as coisas à custa dos outros. E, portanto, esta luz reforma para o estado correto, em que se torna bom para com todas as outras pessoas, em que se liga às outras pessoas. Ou seja, transforma numa boa pessoa. Orhan, isto está assim, parece um bocado ao contrário. Eu era bom, depois aconteceu algo que eu não me lembro. Dr. Leitman, é uma corrupção. Tudo aconteceu antes de si. Orhan, o que é que quer dizer antes de mim? Dr. Leitman, aconteceu com aquilo que chamamos de Adam Arishon, o primeiro Adão, literalmente, que significa que a natureza que existe em cada um de nós, de forma inata, depois desta corrupção, do estilhaçamento, uh, esta corrupção foi criada em nós e é assim que vivemos. Ora, então nascíamos desta forma, não é que tínhamos feito algo. Dr. Lightman, não, 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 não existia naquela altura ainda. Ora, então, porquê que se eu atrair a luz que reforma, então isso vai me tornar uma melhor pessoa? Eu compreendo que quando diz melhor, é melhor em relação aos outros, Dr. Lightman, certo? Ora, mas então porquê que se eu ficar melhor em relação aos outros,
Se eu já era bom no início, por que acabar com estragar isso? Por que é que temos que fazer este ciclo? Dr. Lightman, para lhe dar uma oportunidade de se corrigir. Ora, e o que é que eu recebo com isso? Qual é o meu lucro? Dr. Lightman então vai saber o que é o bom e o que é o mau. E entre estes dois discernimentos, vai sentir que está vivo. Ora, eu li que Bala Sulam escreveu que a luz que reforma constrói. O que é esta luz constrói no nosso coração? Dr. Lightman, uma nova estrutura, uma boa estrutura, chamada, ou o chamado Jardim do Éden. Porque então começa a alcançar estes estados, começa a perceber estes estados que não estão corrigidos em si, como o inferno. Dr. Lightman, oh, Rani, onde é que eu estou agora? Dr. Lightman, nem nenhum deles. Não descobre nem o céu, nem o inferno. Oh, Rani, eu posso descobrir o céu? Dr. Lightman, claro que pode. Oh, Rani, antes de eu... Dr. Lightman, sim, sim, antes de morrer e esta vida terminar. Oh, Rani, essa é a magia da luz que reforma? Dr. Lightman, sim. Oh, Rani, pode explicar? Dr. Lightman, se mudar a sua atitude para com os outros, de egoísta para amor, conexão, então, no seu amor e conexão com os outros, vai começar a sentir a força positiva da natureza, chamada Criador. E então, vai sentir que é bom, e que o mundo é bom, e que o Criador é bom. Ora, esse é o céu. Dr. Lightman, esta sensação é chamada de céu. Ora, então agora preciso de começar a tentar. Dr. Lightman, precisa de alcançar. Não é uma coisa que aconteça de um momento para o outro. Oh, Rani, e qual é a diferença entre este estado para o estado melhor que eu vou alcançar? Dr. Lightman, vê o homem verdadeiro, vê um mundo eterno, infinito, completo, que não existe na sensação desta vida curta, tão incompleta. E, portanto, tem para onde ascender, tem o que descobrir. Oh, Rani, esta luz que reforma traz-me todo este bem? Totalmente sim. Oh, Rani, como é que funciona? É um mecanismo? Tem leis claras que funcionam de forma científica? É místico? Dr. Leitman, há uma força superior chamada a luz superior. Não descobrimos a luz em si mesma, mas descobrimos os resultados da sua influência em nós. Ora, que resultados? Dr. Leitman, que nós nos tornamos melhor. E de acordo com isso, vai abrir-se uma nova realidade para nós. Uma realidade em que estamos em doação, em que sentimos uma melhor realidade. Melhor e melhor e melhor. Ora, há regras claras e absolutas sobre como operar este mecanismo da luz que reforma? Dr. Lightman, certo, a lei é simples. Na medida em que ama o seu próximo, na medida em que ama os outros, nessa mesma medida, vai abrir para si uma visão nova e vai sentir-se no mundo, num mundo bom. Ora, e agora o que é que eu amo? Dr. Lightman, o seu eu corrompido. Ora, e o que é que significa amar os outros? Dr. Lightman, que começa a sentir que na sua tendência para com as outras pessoas abre uma atitude, uma abordagem à natureza e à força geral da natureza, chamada de Criador, que realmente abre uma porta para um novo mundo, para uma nova realidade.
Ora, a força que me leva de amar o meu eu corrompido para amar os outros, essa é a luz que reforma, que me passa de um lado para o outro. Dr. Lightman, certo? Ora, existe uma certa lei pela qual isto é ativado. Por que é que não funciona sobre mim agora, Dr. Lightman? Porque não quero que funcione. Ora, então como é que eu ponho este mecanismo em movimento para que comece a mudar-me? Dr. Lightman, da mesma forma como começa a mudar a forma como trata os outros, começa a agir em si. Ora, é como se eu tivesse que dizer a mim mesmo: ora, se quiseres ser melhor, como diz o Dr. Lightman, começa, começa, tenta. Estes esforços são aqueles que atraem a luz que reforma? Dr. Lightman, sim. Ora, não há outras condições ou apenas tentar e fazer um esforço nesta direção? Dr. Leitman, não há condições. Apenas tentar e ser bom para todos. Claro que não pode imediatamente e de uma vez só começar a relacionar-se com toda a gente de uma boa forma, mas realizar uma espécie de círculo à sua volta com o qual começa a envolver-se nestes bons relacionamentos e começa a trabalhar sobre isso. Ora, não tem algum tipo de indicação que a lei começou a trabalhar? Eu comecei a ser bom. Há sinais que a luz começou a operar em mim? Dr. Lightman, certamente que não pode identificar como o ambiente o vai tratar ou vai relacionar-se consigo. Isso é o normal, não é algo que você tenha sequer que imaginar. Ora, sim, tal como diz, se tratar os outros de forma melhor, eles vão tratá-lo da mesma forma de volta. Mas eu não estou a perguntar acerca de pessoas, estou a perguntar acerca da luz que reforma. Como é que eu sei que este mecanismo funciona? Eu tenho aqui um interruptor que liguei e desliguei. Como é que eu sei se funciona? Dr. Lightman, não, porque não vai ser, não vai, assim já não vai ser para beneficiar os outros, mas é para beneficiar apenas a si mesmo. Oran, e então isso vai ser egoísta? Dr. Lightman, certo, e portanto não tem uma indicação clara. Oran, ok. Então, em palavras simples, o que é a luz que reforma? Dr. Lightman, é a força superior que existe na natureza. São forças que podemos implementar em nós próprios para sermos melhores. Oh, Rani, e quando é que precisamos de pensar na luz? Dr. Leitman o tempo todo. Oh, Rani, quando me levanto de manhã? Dr. Leitman o tempo todo. Oh, Rani, antes de ir para a cama dormir? Dr. Leitman o tempo todo. Oh, Rani, antes de fazer alguma ação? Dr. Leitman o tempo todo. Oh, Rani, reage às minhas ações, aos meus pensamentos, às minhas intenções. A que é que reage exatamente? Dr. Leitman responda à sua intenção de ficar melhor. Oh, realmente sente-me? Dr. Leitman, sim. É uma força que existe na natureza. E, portanto, atrai essa força. O que há na natureza? Dr. Leitman, não há lugar específico. Existe em todo o lado. Não há um lugar que seja específico. Oran, dizemos que a luz que reforma é algo com a qual nos podemos conectar através de estudar a Torá. O que é que isso significa? Dr. Lightman, que se estudar aquilo que os nossos sábios disseram, aquilo que eles escreveram e tiver a intenção de ser como eles significa ser um doador, alguém que ama, que ajuda os outros, então isso significa que vai agir de uma forma em que está a atrair a luz que reforma. Ora, eu entendo que os sábios dizem que a luz que reforma não está apenas nos 5 livros de Moisés, mas também na Gemara, na Mishnah.
Os cabalistas dizem que a luz que reforma mais forte existe nos livros de Kabbalah. Porquê? Dr. Lightman, porque realmente como atrair a luz de forma prática, como nos elevarmos nos níveis de amor aos outros e doação, isto é algo que a sabedoria da Kabbalah fala. E fala especialmente de uma forma muito clara e aberta. Ora, eu ouvi-o explicar numa das suas palestras que se uma pessoa se sentar em casa e estudar livros de Kabbalah, não está garantido que seja capaz de ativar a luz que reforma. Portanto, é melhor estudar num grupo, com um professor. Por que é que isso é importante e como é que isso melhora uma pessoa? Dr. Lightman, é muito importante que a pessoa entre no ambiente correto e que comece a trabalhar com o ambiente em doação mútua. Que ele influencie o ambiente com a ajuda da luz e o ambiente com a ajuda da luz vai influenciá-lo. Ora, e o que é que isso lhe vai dar? Como é que sabe que está a avançar? Doutor Lightman, em tornar-se melhor. Ora, então tornar-se melhor para com eles, porque me disse que a definição de melhor significa ser melhor para com os outros. Dr. Lightman, claro, senão então o que é que significa ser melhor? Apenas ser melhor? Ora, há muitas coisas em que eu gostaria de melhorar. Dr. Lightman, não, 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 não. É apenas em relação ao amor aos outros. É apenas em relação à proximidade com os outros. Porque, naturalmente, queremos ser superior aos outros. Então isso não é ser bom. Ora, então o que é? Dr. Lightman, pensar no seu benefício, pensar no seu bem-estar. Ora, suponhamos que vou ser bem-sucedido em conectar-me com a luz que reforma. Como é que isso me vai influenciar? Em que é que me vou tornar? Dr. Lightman, se continuar aí nisso, vai começar a sentir o mundo de uma forma muito especial. Vai sentir que se encontra num mundo em que tem uma oportunidade a cada momento de causar o bem a todos. E, de acordo com isso, vai sentir o quanto todo o mundo está na força do bem e como esta força o ativa e como você ativa esta força. Oran, mesmo agora? Dr. Lightman, sim, claro. Oran, mas não o sinto. Dr. Lightman, não, agora não o sente. Oran, e porquê? Dr. Lightman, porque ainda não fiz nada bom aos outros. Ora, então, para sentir como a força do bem opera, nos ativa, a mim e aos outros, precisamos, antes de mais, de fazer algo. Dr. Lightman, então descobre a sua presença. Ora, eu sou assim impaciente, tenho pouca paciência, isso vai me mudar? A luz da reforma vai operar em mim? Dr. Lightman, sim, vai equilibrá-lo. Ora, excelente. As mudanças que a luz que reforma vai fazer em mim, vou sempre sentir que são agradáveis ou vai haver mudanças assim não tão agradáveis? Dr. Lightman é muito agradável, apesar de que exija que façamos muitos esforços. Ora, a luz que reforma opera em nós e realiza a mesma ação noutras pessoas ou vamos sentir coisas diferentes porque somos pessoas diferentes? Dr. Lightman, vai ser diferente, com certeza, porque são pessoas diferentes. Oran, e o que é diferente? Oran é uma boa pessoa, vai funcionar de forma diferente em mim porque eu sou uma pessoa má. Oran, então é uma coisa muito pessoal, muito individual, Dr. Lightman, sim. Oran, é possível que eu atraia esta força de forma incorreta, então que vai ser perigoso? Dr. Lightman, não. Não há qualquer perigo envolvido aqui. Oran, quando falamos da luz que reforma, parece que alguém realmente me ama, como se fosse o meu pai. O meu pai, eu posso sempre ligar-lhe e ele está lá para mim, toda a minha vida. E na direção certa, a luz que reforma funciona assim. Dr. Lightman, ele está sempre sentado ao telefone, à espera de receber pedidos seus.
como pode ajudar, como pode doar e como pode beneficiar. Ora, vamos supor que mais e mais pessoas no mundo vão aprender como conectar-se à luz que reforma. O que é que vai acontecer no mundo? Dr. Lightman, coisas boas. Ora, eu não sei, porque hoje o mundo não é assim tão bom. Guerras, aumento dos preços, dificuldades em arranjar comida, não sabemos se vai haver comida, corrupção, violência em todo lado. A luz vem e como é que vai ajudar-me? Dr. Lightman, a luz vem e vai organizar tudo. Vai aproximar as pessoas umas das outras. Vai mudar os nossos pensamentos, os nossos desejos. Vamos sentir quão dependentes somos uns dos outros, que somos uma família e vamos ter tudo bom. E relativamente à parte corpórea e à parte espiritual. Ora, ao longo da história houve tentativas de tornar o mundo um lugar melhor. E eu penso que isso realmente não funcionou muito bem, Dr. Lightman. Não, não. Oran, a luz que reforma é esta peça do puzzle, do quebra-cabeças que falta para que tudo mude? Dr. Lightman, sim. A luz que reforma vai ser capaz de fazer o mundo um lugar melhor. Não nós, mas nós precisamos de convidar, de atrair. Disse que chama, que ligava ao seu pai, não é? É assim que funciona. Liga e acontece. Ora, já agora, por que é que está à espera da minha chamada? Não vê que o mundo está metido numa atrapalhada? Dr. Leitman, não, não. Nós precisamos de querer estas mudanças porque faz estas mudanças em nós. Não é que nos traga a abundância numa bandeja e diga: tome, tome, aproveite. Não, nós precisamos de compreender que somos maus, que somos egoístas, que temos relações terríveis uns com os outros. E pedimos à luz que corrija a nossa natureza, que nos traga para mais próximos uns dos outros. Então a nossa vida vai ser boa. E é assim que, se pedirmos, vai acontecer. Ora, muito bem. Em conclusão, qual é a coisa mais importante para nos lembrarmos acerca da luz que reforma? Dr. Lightman, que existe uma força superior, chamada a luz que reforma, para a qual nos podemos voltar e pedir-lhe por mudanças. Pedir-lhe que mude, que nos mude, especialmente. E também pedir por todo o mundo, por toda a humanidade. E precisamos de estar certos no nosso interior que aquilo que estamos a pedir vai realmente acontecer. Gradualmente, pouco a pouco, de forma pessoal e no geral, e boa sorte. Oran, muito obrigada, Dr. Lightman. Obrigada a todos os que estiveram connosco. Conceitos básicos na sabedoria da Kabbalah, a luz que reforma, tudo de melhor.